Olá pessoal, que bom, estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online. Graças a Deus, né? Graças a Deus, estamos aqui juntos para estudar a palavra de Deus e sermos edificados por ela. Glória a Deus por isso. Agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, pela tua conexão, pela tua fidelidade nos acompanhando aqui nos nossos estudos. Nós estamos falando sobre fé, o justo por fé viverá, e estamos tomando eventos na vida de Abraão, considerado o pai da fé, e desses eventos a gente vai tirando lições espirituais para a nossa edificação, ok? Aqui, hoje, nós vamos ver o estudo número 4, reflexo de Deus. Quando a gente fala de reflexo, você lembra de um espelho. Reflexo, refletir, resplandecer. Esse é o sentido da colocação aqui. Por quê? Nós fomos chamados para refletir a glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus na terra, embaixadores do reino de Deus. Então nós temos que representá-lo, e temos que representá-lo bem, com qualidade, para que o nome dele não fique comprometido pelo nosso testemunho, porque pessoas estarão olhando para nós, ok? Eu costumo dizer que o testemunho do cristão tem uma grande nuvem de testemunhas. Primeiro, a Trindade está nos observando, principalmente o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Mas o diabo e os demônios também estão nos observando. Os anjos de Deus também estão nos observando. Mas o mais importante, as pessoas estão à nossa volta e nós temos uma missão ao longo da nossa vida, da nossa peregrinação na terra, é com o nosso testemunho que nós falamos primeiramente com as pessoas. Não é pregando uma boa doutrina, uma boa oratória, não, é com a nossa vida. Por isso que nós temos falado estilo de vida. A pessoa que Deus usa, estilo de vida. Porque é algo que está lá dentro, plantado dentro de mim e que brota e extravasa para fora. Esse reflexo vem não de uma luz que brilha no meu rosto e resplandece a luz. Não. Esse sentido aqui é espiritual. Eu reflito, eu resplandeço aquilo que Deus plantou dentro de mim. É o meu testemunho, que tem valor espiritual, seja para o bem, seja para o mal. Então nós vamos estar fazendo algumas considerações rápidas aqui a esse respeito, tá bom? Aqui nós começamos com a seguinte frase: Deus deseja tomar nossa face, porque a expressão é, sobretudo, uma questão facial. É lógico que toda a minha vida, no sentido da vida que eu vivo nesse corpo, expressa alguma coisa. Atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, sorriso, choro, cara de deboche, enfim, expressões. Então, o reflexo que nós estamos falando aqui é, sobretudo, o reflexo facial. Porque quando você conversa com alguém, você não fica olhando para o dedão do pé dele. Você olha para o rosto. Você foca no rosto. Aí depois você observa os movimentos e tal. Porque o rosto fala. E Deus quer que o nosso rosto, a expressão da nossa face, seja uma expressão de quem segue a Cristo. É isso. O Espírito Santo trabalhando essa
essa natureza, essa expressão, esse transbordamento para fora. Nós já discutimos aqui que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A minha face, as expressões do meu corpo, falam daquilo que está lá dentro. É nisso, é nesse sentido que nós estamos comentando aqui. Então, retomando aqui a nossa frase, Deus deseja tomar nossa face, essa parte exposta e reconhecível, ou seja, todo mundo está vendo, do nosso corpo, e aí nós colocamos como uma coisa primária, e usá-la para refletir a sua natureza que está dentro de mim. A nova criação. Aquele sorriso de quem sabe da sua identidade em Cristo, daquele que sabe o propósito de Deus para a sua vida, daquele que sabe do destino eterno junto ao Senhor. A alegria da tua salvação. Isso vem lá de dentro. Rios de água viva fluirão de dentro de mim. Esse reflexo que a gente leva para tudo quanto é lugar e mantém esse reflexo em qualquer situação. Porque não é uma questão de humor. Hoje eu estou de bom humor, então eu vou refletir uma coisa boa. Mas e quando você estiver de mau humor? Como é que vai ficar? Afinal de contas, nós estamos representando o reino de Deus. Eu já não sou mais de mim mesmo, é o que a Bíblia diz. Eu fui comprado por sangue. Agora a minha vida já não é minha mais. Agora é a vida de Cristo em mim, andando na terra, pelo poder do Espírito Santo habitando em meu espírito recriado. Então não é a minha alma que governa a minha vida, é o meu espírito recriado, dirigido, guiado, governado pelo Espírito Santo, usando o material da palavra de Deus e assim as minhas expressões ao longo de cada dia, todos os dias da minha vida. Não importa se está chovendo, se está fazendo sol, não são as circunstâncias que governam a minha vida. É a palavra de Deus. E esse é o material que o Espírito Santo usa. Afinal de contas, nós andamos por fé. Eu não ando por sentimentos. Eu não ando por raciocínios humanos. Eu não ando por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço. Não. A palavra de Deus, que é espiritual, que é viva, ela governa a minha vida. E quem é que me traz revelação, percepção, entendimento dessa palavra eterna? O próprio Espírito Santo. Quer dizer, não me falta direção, não me falta capacitação. Eu ando assim, porque não é na minha sabedoria, é na sabedoria dele. Não é na minha força, é pela graça dele. Nós andamos assim. E olha a maravilha da fé que nós colocamos em Deus e na sua palavra, e nos alinhamos com ela numa linha de coerência, de ação, de obediência. A fé descansa em Deus, porque Ele é poderoso, Ele me ama, Ele está interessado no melhor para a minha vida, e Ele me capacita, e Ele opera maravilhas em meu favor. A minha fé, ela descansa em Deus e ela traz paz ao meu coração. Porque se eu olhar para as circunstâncias, se eu olhar para minhas forças, meus recursos, eu vou começar a ficar apavorado. O milagre vem de Deus.
E o milagre só depende da minha fé. E todos podem crer, todos podem andar nessa sintonia com o céu. A palavra de Deus já foi lançada lá dentro de nós, a boa semente. Agora, eu preparo o meu coração, o solo fértil do meu coração, eu preparo, eu crio a atmosfera para que essa palavra brote e produza frutos para a glória de Deus. São atitudes que nós tomamos diariamente. Mas vamos voltar aqui para aquilo que aconteceu na vida de Abrão. Abrão estava ali na terra prometida, aí houve uma grande fome, está lá em Gênesis capítulo 12, você pode ler com calma depois, e ele desceu para o Egito. E lá no Egito, quem governa é o faraó. Bom, Sarai era uma mulher bonita e chama a atenção. E Abrão ficou preocupado, ficou com medo. A gente já comentou isso, alguma coisa disso a semana passada. Ele falou, olha, ele chamou Sarai e falou, olha, você é uma mulher bonita, vai chamar a atenção, esses caras vão acabar me matando para ficar com você. Então, diga a eles que você é minha meia-irmã, ou coisa do tipo. Cria uma estratagema aí de sobrevivência. E ele não estava agindo na ignorância, não, porque isso acontecia com... normalmente era o que acontecia naquele ambiente. Bom, o faraó leva Sarai para o seu palácio, aí Deus intervém. Deus intervém, ele intervém. Aí começou problema de ataques lá na corte do faraó e ele foi ficando assustado. E no paganismo, a concepção que existe é o seguinte: ofereça sacrifícios aos deuses para aplacar a ira dos deuses. Aí o faraó deve ter esgotado as suas opções, e aí ele falou assim, olha, esse negócio aqui é com o Deus de Abraão, porque os nossos aqui não resolveu, então deve ser o problema do Deus dele. Chamou a atenção do faraó. Aí o faraó deu uma bronca em Abrão, né, naquela época ainda estava com esse nome, e expulsa ele ali do Egito, e ainda escoltado. Leva essa turma embora daqui. Ele ficou assustado com a mão pesada de Deus. Só que ele não entendeu bem essa questão do Deus de Abraão. Bom, esse é o relato que nós temos aqui no capítulo 12 de Gênesis. Bom, agora vamos trazer a reflexão para o que a gente falou no início. Refletir a glória de Deus. De alguma maneira o faraó ficou impactado. O Deus de Abraão é mais forte do que os nossos. Bom, até aí a evidência mostrou isso. Mas o testemunho de Abrão, ele perdeu um pouco da qualidade por causa de uma mentira. E o estrago que isso pode fazer na vida das pessoas, agora trazendo para o nosso caso, para a nossa vida, o estrago que isso pode fazer na vida daqueles que estão olhando para nós no tempo da nossa existência. Esse é o valor do testemunho, seja para o bem, seja para o mal. Seja fazendo alguma coisa, ou seja se omitindo. De qualquer maneira, o nosso testemunho fala no reino espiritual e influencia pessoas.
E a gente não presta atenção nisso, leva a questão para o lado da justiça própria, cria todo tipo de justificativa, eu estou certo, ele está errado, não, e aí vem todo tipo de racionalização, e o diabo já entrou nisso. A coisa é um pouco mais profunda, é o impacto que isso pode ter na vida daquele que precisa de Cristo na vida dele. E nós temos que ter uma sabedoria, uma prudência, um cuidado para não exercer influências negativas, lançando palavras, atitudes, comportamentos, porque depois eu não consigo recolher isso de volta. E o prejuízo fica, em primeiro lugar, na vida daquele que estava olhando para mim. Aí o diabo se aproveita para criar resistência no coração dele, para que ele não se aproxime de Deus. Olha, você viu o que ele fez? Olha, você viu o que ele falou? E aí vai criando cauterização, resistência, dureza de coração na vida daquele que está à minha volta, olhando para mim. É nesse sentido que Paulo, com todo cuidado, com toda prudência, ele diz, eu fiz de tudo para ganhar a todos. No sentido de ter cuidado, para não criar a resistência que o diabo usa para prejudicar a vida do outro. É lógico que isso também vai acabar me afetando, lógico. Um mau testemunho o Senhor vai ter que corrigir. Tá bom? Mas e o estrago na vida do outro? Como é que eu recupero? Um negócio mal feito, um casamento desfeito, um aborto. Olha só as implicações que isso tem. E como que eu recolho isso depois? Evidentemente que Deus me perdoa, Deus me corrige e me levanta, porque Deus é um Deus de restauração. Mas olha, o prejuízo, ele foi lançado. E aquilo que eu semeio, eu vou acabar colhendo. Então é nesse sentido que nós estamos trazendo a reflexão aqui, do cuidado que a gente tem que ter com a vida do outro, porque Deus quer tocar no coração daquela pessoa. E às vezes quem está impedindo, quem está dificultando, quem está embaraçando, sou eu, através de um testemunho que não mexe com as estruturas, com as cadeias, com as fortalezas. Então é nesse sentido que eu tenho que estar antenado, vigilante, colocando na balança a minha própria vida, porque na verdade eu sou um canal, o Espírito Santo está me usando como canal, e eu não posso dar mau testemunho. Essa é a questão. Não posso transmitir incredulidade, não posso desconfiar da palavra, não posso ficar empurrando doutrinas de homens na vida das pessoas, porque indiretamente, consciente ou não, eu acabo fazendo o jogo do diabo. E eu não posso, não estou aqui para isso. Deus me chamou como canal para ser um embaixador do reino de Deus. Um reino de justiça, de verdade, de santidade. Ok? É nesse sentido que nós temos que estar atentos. Tá? Eu tenho dito, não feche nenhuma porta atrás de você. Não quebre relacionamentos. Porque depois, como é que eu vou pregar o Evangelho para essa pessoa com quem eu tive uma ruptura de relacionamento? Fica difícil, né? Aí Deus vai ter que usar outras pessoas, trabalhar outras circunstâncias para que o Evangelho chegue até aquela pessoa. Então procure evitar, com todo tipo de prudência,
de entrar em barca furada para depois não ter ruptura de relacionamento. Tome cuidado com o que você fala. A Bíblia diz, seja tardio em ouvir, seja tardio em falar e pronto para ouvir, ou seja, você tem que ser um pacificador. Mas tem momentos que nós temos que manter a nossa posição e a firmeza da nossa convicção, da nossa fé, do nosso cristianismo. Mas sem levar para o lado pessoal, criando ofensas, porque isso não é de Deus. Ofender uma pessoa não é de Deus. A pessoa pode se levantar contra mim, mas não porque tem pecado na minha vida, não porque o meu comportamento, o meu testemunho é inadequado. Não, ele pode se levantar contra mim por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da verdade. Mas isso aí, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Mas aí é por causa do nome dele, não é por causa do meu testemunho que está incorreto. Ok? E nós devemos andar de consciência limpa diante de Deus e diante dos homens, não tendo do que se envergonhar. Tá bom? É nesse sentido que a gente bate, insiste, cutuca, para ver se esse tipo de sensibilidade, mas no sentido de utilidade para promover o reino de Deus. E é lógico que eu sou abençoado, porque maturidade e sabedoria tem tudo a ver com esse tipo de procedimento. E aí Deus pode te usar poderosamente. Ok? Bom, vamos ler alguns textos aqui para a gente encerrar o nosso assunto. Quando os cristãos estão olhando para você, o que eles estão vendo? Faça aí um checklist, coloca na balança, pondere alguma coisa, ore, peça ao Espírito Santo para mostrar aonde a coisa não está rolando legal, não está bom. Aí tenha uma atitude de corrigir, de colocar vigilância nessas áreas mais complicadas. Porque nós temos que refletir a glória de Deus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus refletia a glória do Pai. E nós temos que refletir a glória de Cristo. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ok? Tem uma palavra aqui, dois textos, e um eu quero ler aqui, numa versão da Almeida, Revista e Atualizada, que é a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler o 11 e o 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, no sentido de manter ela aprisionada. Mantendo exemplar, olha o testemunho, a qualidade do testemunho, o vosso procedimento, comportamento, expressões, no meio dos gentios, ou seja, no meio aí das pessoas que estão no mundo, para que, naquilo que falam contra vós outros, como sendo de malfeitores, fofocando contra nós, observando-vos as vossas boas obras, porque a verdade sempre aparece, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. É uma passagem que fala da importância do nosso testemunho, porque o nosso testemunho vai mexer na consciência do outro. E é exatamente isso que eu quero
E é exatamente disso que o Espírito Santo precisa. Daí a minha responsabilidade, diante de Deus primeiramente e diante das pessoas em segundo lugar. E outra passagem aqui em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, na versão da linguagem de hoje: e a natureza gloriosa do meu Pai, a natureza, aquilo que está dentro de mim, se revela, se expressa, quando vocês produzem muitos frutos, bons frutos que vêm de uma árvore boa, e assim mostrem na real, genuinamente, que vocês são meus discípulos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ore ao Espírito Santo e peça: quero entendimento, preciso de entendimento, transforme a minha vida. Se exponha à verdade, a verdade da palavra, porque é ela que transforma, que muda a nossa estrutura de entendimento, que é algo interior que vem para fora, ok? E deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, não seja teimoso. A teimosia não é de Deus, e Deus se opõe aos rebeldes, àqueles que são orgulhosos, arrogantes, mas um coração humilde, um coração contrito, Deus não despreza, e a mão dele, a virtude dele está sobre esse coração. Ok? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, um desafio de fé durante a semana, aí nos seus relacionamentos. Seja um homem de fé e ministre fé ao coração das pessoas. Ok? Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de fé, uma semana ministrando fé ao coração das pessoas, sendo um canal de bênção na terra, e Deus recebendo ações de graças, e Deus sorrindo pelo seu bom testemunho na terra. Ok? Que você tenha uma semana vitoriosa, abençoada, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço e Deus te abençoe.